Já estamos de volta com o quadro O Seu Advogado Responde. Você pode participar ligando para o 2642-7776 ou então mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 97535-8647. Vamos agora ao nosso bom dia, o doutor Jarbas Carvalho. Bom dia, doutor Jarbas. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. E vamos nós aí, mais um programa. Infelizmente, não podemos comparecer na terça-feira devido a trabalhos. Sim. Mas estamos hoje aqui firme e forte. Então vamos à primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta vem da Vila Muquir. Doutor Jarbas, bom dia. Gostaria de saber se todo empregado doméstico tem direito a ter a carteira assinada. E outra pergunta é quanto à faxineira, com quantos dias de trabalho por semana ela passa a ter direito à assinatura na carteira de trabalho. Doutor Jarbas. Olha, evidentemente, todo trabalhador doméstico tem direito não só a ter sua carteira assinada, como atualmente ele tem todos os direitos iguaizinhos a todos os trabalhadores. Foi uma conquista, porque antes eles tinham menos direito que os outros, não tinham. Hoje eles têm o direito à hora extra, têm direito ao fundo de garantia, direito a seguro-desemprego, ou seja, qualquer empregado doméstico tem que ser registrado, tem que ser. Com relação à faxineira... Seria diarista, né? Ou diarista, isso que eu ia falar, são as famosas diaristas, porque hoje nem sempre a diarista é faxineira. Hoje chegou um ponto que as pessoas hoje estão contratando, é preferível contratar hoje para trabalhar na sua residência 2 diaristas, que trabalham cada uma 2 vezes por semana, ela vai ter 4 vezes por mês, 4 vezes por semana alguém na sua casa trabalhando. Sem vínculo empregatício. Sem vínculo empregatício, ou seja, ela só vai gastar um salário talvez mensal, mas vai ter as pessoas trabalhando lá sem ter os outros custos. Os encargos. Os encargos, férias, 13º, nada disso. Ela tem obrigatoriedade de pagar, ou seja, a pessoa, no caso a diarista, ela só pode trabalhar 2 vezes na mesma residência por semana. Se ela passar de 2 vezes por semana na mesma residência, isso se torna um vínculo empregatício normal. E como provar esse vínculo empregatício, doutor Jarbas? Isso aí é com provas testemunhais e comprovar que estava trabalhando lá. Não tem Quer dizer, trabalhou 3 dias por semana, cria-se um vínculo empregatício. Sim. Evidentemente que não é, foi esporádico, aí já é mais complexo, mas se foi uma coisa, não, durante um mês trabalhou 3 vezes por semana, tranquilamente está comprovado o vínculo, sem problema nenhum. Essa pergunta veio de Sandra, da Vila Muquir. Vamos agora a uma outra pergunta aqui, que é do Júlio, do bairro de São Pedro. Um abraço aí para os amigos do bairro de São Pedro, que estão sempre prestigiando o nosso programa, o Bom Dia Cidade, e o quadro O Seu Advogado Responde. Olá, doutor Jarbas, tenho 64 anos e pretendo me aposentar por idade. Quantas contribuições para o INSS são exigidas para esse tipo de aposentadoria? E outra pergunta, como é feito o cálculo do valor a ser pago pela Previdência? No caso, o valor do benefício. Júlio, do bairro de São Pedro, doutor Jarbas. Wilson, normalmente, a pessoa que se aposenta por idade, ela tem que ter pelo menos 15 anos ou 180 contribuições. Ela tem que ter. Normalmente, não precisa ser 15 anos seguidos, tem que ter no mínimo 180 contribuições para o INSS. Com relação a esse cálculo, normalmente é pego de 94 para cá a média, e divide-se pelas contribuições, sendo que se tira salvo engano, as 12 menores contribuições são retiradas. Isso aí é algo que sempre me foge um pouco a memória, esse cálculo, mas normalmente quando a pessoa aposenta por idade, em 90% dos casos, aposenta com pouco mais que um salário. Quer dizer... Porque normalmente a média vai dar, porque eles somam e dividem, vai dar um salário. Quer dizer, pegaria as últimas, quais últimas contribuições? No caso de 94 para cá, essa é uma lei de 91, se não me salva a memória,
que são somadas todas as contribuições que teve, tiram-se um número X de menores e divide pelo que tem, para achar a média. Achar a média. Mas sempre dá um pouco mais do que um salário ou um salário exato? Olha, às vezes dá até menos que um salário, mas um salário qualquer um tem que receber. Porque dependendo das contribuições, porque é em cima do valor da época. Então não é em cima, não é que contribuía por X salários naquela época, pelo valor de contribuição. Quer dizer, o empregado que ganha, por exemplo, R$ 1.200, nos últimos 5 anos ele teve uma média de R$ 1.200. Se ele fosse aposentar Mas por aí idade... o que ocorre? Mas ele não vai dar os 1.200 porque é o que ele contribuiu de 94 para cá. Certo. Quer dizer, Ele tem que ser, você no mínimo você tem que ter 15 anos de contribuição para a Previdência Social. Se você contribui em cima de 1.200, 5 anos... seriam 180 contribuições. São 180 contribuições, ou 15 anos. Entendeu? Você tem que ter 15 anos de contribuído para a Previdência Social ou 180 contribuições. Certo. Entendeu? Então, para você fazer uma média, é uma coisa que eu te digo de uma maneira geral. Todo mundo que aposenta por idade, aposenta na faixa de um salário. Pouquinha coisa mais que um salário. Ok. Então, respondida aí a pergunta, o questionamento de Júlio, do bairro de São Pedro. A outra pergunta é de Nilza, também do bairro de São Pedro. Um abraço aí para os amigos de São Pedro e dos outros bairros que nos acompanham. E podem continuar enviando suas perguntas para o telefone 2642-7776, pelo WhatsApp 975358647, que está aí no seu monitor, ou então você pode enviar através da internet, do Facebook do programa Bom Dia Cidade e também do meu blog, que está aparecendo, aí vai aparecer aí o blog do Wilson Mendes, o wilsonleitemendes.blogspot.com.br. Doutor Jarbas, fiz o contrato com uma concessionária de telefonia por R$ 39,99, quase 40, né? Só para a internet. Na ocasião, a vendedora me informou que a conta não passaria desse valor. Acontece que já recebi 2 contas com valores bem acima, ou seja, R$ 56,98 de um contrato que tinha sido feito por R$ 39,99. De acordo com a operadora, esse valor está sendo cobrado porque eu baixei jogos. Só que isso não aconteceu. O que faço, doutor Jarbas? Bem, a primeira coisa, ela deve ligar para a operadora, fazer a reclamação pelo call center, falar com uma coisa, o horário que está ligando, o dia que está ligando, quanto tempo ficou na ligação, o nome da atendente, e reclamando e dizendo, olha, eu tenho um contrato, pedindo que seja restituído esse valor e fazendo isso. Se isso persistir, ela deverá procurar um advogado para que se entre com uma ação junto ao juizado civil contra a operadora. É isso aí, Wilson, infelizmente, está acontecendo muito. Mas não é um abuso, doutor? O senhor fazer um contrato de R$ 39,90? Eu conversei pessoalmente com essa pessoa que está reclamando e ela disse que já tentou, já foi na loja da operadora, já conversou, já recebeu dezenas de ligações e a operadora disse que foram baixados jogos. Só que quando vendeu esse pacote, a vendedora disse que a conta não passaria de R$ 39,99. Só que isso ela não pode provar que a vendedora disse. Wilson, o correto aí não é ela provar, e sim a empresa comprovar que não foi falado isso para ela. Primeiro ponto, porque ela tem direito à inversão do ônus da prova, que é algo que está previsto na legislação do CDC. Nós temos enfrentado alguns problemas com relação a isso, porque, infelizmente, nossos juízes, eles estão atacando como se nós, contribuintes, fôssemos culpados pelos erros da empresa. O que ocorre? Hoje, as empresas, você veja bem, uma empresa ela erra em cima de 100 mil clientes, 100 mil consumidores. Ela tem lá um X que ela recebeu a mais.
Aí na hora que ela é penalizada normalmente sempre em cima do mínimo, porque os nossos juízes entendem como se fosse enriquecimento sem causa. Hoje você não vê mais no juizado civil, dificilmente alguma sentença acima de 2, 3 mil reais, quando você vê. Hoje são sentenças de 1.900, de 500, de 1.000 e pouquinho. Então, porque eles dizem que as pessoas estão querendo fazer o juizado de meio de vida. Quando é o contrário, quando tinha que ser as empresas respeitarem seus consumidores, e isso aí só vai haver, como é feito em todos os grandes países, quando a empresa erra contra o contribuinte, ela paga alguns milhares. Aqui é o contrário. Então, nossos juízes têm que mudar o seu entendimento. São os nossos tribunais, mas, infelizmente, isso é um problema muito sério. Infelizmente, eles fazem encontros patrocinados pelas essas empresas em finais de ano para resolverem como que vão ser o ano seguinte, e esses encontros normalmente são patrocinados pelas grandes empresas. Então, é algo muito complexo isso. Então, essa consumidora deve procurar um advogado e ingressar no Poder Judiciário para ter os seus direitos, né, garantidos pelo contrato que foi assinado, que era de R$ 39,99. Nós estamos no final do nosso programa. Temos aqui uma pergunta do Júlio. O Júlio é morador da Barra do Imbuí. Gostaria que o senhor falasse no programa qual é o prazo legal para o trabalhador ficar em contrato de experiência, ou seja, com aquela famosa assinatura na carteira, contratado por prazo de experiência. Qual o prazo legal? Olha, o prazo máximo de um contrato de experiência hoje é 90 dias. Então, normalmente, muitas empresas fazem 45, ele só pode ser renovado por 2 vezes, 45 mais 45. E algumas fazem 30, renovado por mais 30. Porque não pode ser 30, 30 e 30 dias. Não. Só pode ser 2 vezes. Só pode ser renovado por uma vez. Ela fez um contrato, por exemplo, 30 dias. Aí, eu quero renovar esse contrato. É por mais 30 dias. Certo. Então, 120 dias não existe. Não. Dividido em 3 vezes, 30, 30 não, e 30 também não pode. Só pode ser, no máximo, ele pode ter 2 contratos de experiência e com prazos idênticos, ou seja, normalmente 45 mais 45 ou 30 mais 30. Ok. O Carlos do Alto pede que o senhor dê o endereço e o telefone do seu escritório e faz uma pergunta. A consulta é paga, doutor? Bem, vamos lá, vamos por partes. Com relação à consulta, é só falar no nome do Wilson Leite ou da TV Cidade que nós não cobraremos o consulta, que foi visto aqui pela gente, que nós não vamos cobrar consulta. E a segunda coisa, que ela pediu, o telefone e o endereço. O endereço é Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203. E o telefone 2643-1319 ou 99879-3118. Doutor Jarvis Carvalho, agradeço a sua participação aqui no quadro O Seu Advogado Responde e voltaremos na próxima semana. Ok, Wilson, estaremos aqui firme e forte. E um abraço a todos os telespectadores e vamos ao nosso trabalho, nosso dia a dia. É isso aí. O quadro O Seu Advogado Responde. Para participar, basta enviar sua pergunta para o telefone 26427776, TV Cidade, ou então para o WhatsApp 97535-8647. E a reprise, o vídeo do programa do quadro O Seu Advogado Responde, você encontra no meu blog, wilsonleitemendes.blogspot.com.br. Voltaremos logo depois dos nossos comerciais.